Então, Alexandre, pô, tu tá escrevendo, eu acho que tu tá no quarto artigo, pô, eu te convidei aí um tempo, tal, pai, e de repente tu resolveu aceitar. Acho que 4 artigos tu já escrevesse na nossa coluna. 4 né? já. Não, bacana, e temos tido feedbacks dos teus artigos, cara. É legal, porque a gente se conhece há pouco tempo, no ensino à distância, acaba, né, ouve falar, vê a fotografia do cara, vê o cara numa reunião, mas, pô, não sabia que era irmão do Luiz Felipe Pondé, né? Então, mas o artigo que tu escrevesse lá foi o anterior, foi o, eu acho que foi o segundo artigo que tu escrevesse, que é sobre isso que eu acho que a gente vai falar, vai começar falando sobre isso, sobre os bebê reborn, lembra? Sim. Eu achei, pô, sinceramente, eu acho que eu já falei isso para ti. Foi um das melhores colunas que eu li nos últimos tempos, cara, assim, nos últimos anos. E bom te ter como articulista da nossa coluna. Poxa, prazer é meu, né, Walter? Como eu te falei, fazia tempo, né, que eu não me dedicava a escrever, a colocar no papel, né, os pensamentos, as reflexões. Uhum. De repente veio, eu achei que seria um momento interessante e foi grata surpresa para mim também, né, poder contribuir. Uhum. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e falar sobre assuntos importantes, seja da área da economia, da política, educação. E por falar em educação, por tratar desse assunto, eu insisti bastante, o Alexandre finalmente aceitou nos visitar aqui em casa, ser recebido para fazer um podcast, mais ser think tank sobre questões da educação. Alexandre, em primeiro lugar, muito prazer em te ter aqui. Eu que agradeço, Walter. Legal. Então, a gente estava falando aqui, acho que é legal dizer isso, que eu faço, quando eu percebi que tu tinha que tu tinha esse ímpeto de intelectual, que não é sempre que se encontra isso no ensino superior. Na verdade, é cada vez mais difícil. Mas aí eu digo, pô, eu vou convidar o Alexandre para escrever para a nossa coluna, ver se ele topa. E aí tu topasse, hoje somos eu, tu e mais o Leonardo Furtado, também do nosso trabalho lá, e mais 2 amigos meus, o Jorge Amaro, Bastos Alves, de Curitiba, e o Sandro Bazanella, que tu conhece, né? Nosso colega Sandro. Isso. E aí a gente divide as 2 colunas, né? Eu acho que tu não escrevesse ainda para o SC Think Tank, tem uma coluna chamada SC Think Tank. Especificamente Santa Catarina, né? Essa ainda não. Mas tu escrevesse, inclusive, o artigo, o penúltimo artigo que tu escrevesse foi sobre... o título é sobre os bebês reborn, e tu faz uma relação muito interessante. Eu já te falei que foi um dos melhores artigos que eu li nos últimos tempos, artigo de jornal, e aí tu relaciona isso com a perda da noção de autoridade na civilização ocidental, e tu mencionas a Hannah Arendt. Para mim foi uma surpresa, porque eu desconhecia essa preocupação dessa filósofa já na década de 50. Então me fala um pouco sobre isso aí, cara. Então, também, né, quando eu descobri a Arendt numa discussão sobre a perda da autoridade no Ocidente, né, relacionado lá aos desdobramentos das evoluções da modernidade, do iluminismo, né, e aí a questão da religião, autoridade e tradição, e aí me chega nesse texto da Arendt que fala, né, do desenvolvimento dessa perda que ela está falando na década de 50. Você fala assim, mas é extremamente atual isso, né? Isso foi lá no início ali da década de 2010, né? Que eu tive esse contato. Tu não estava em Santa Catarina ainda, né? Não, estava em Goiânia, né? Estudando lá em Goiânia, tive contato com esse texto e naquele contexto, assim, foi surpreendente, né? A reflexão que ela faz e como, né, a reflexão dela lança luz para esse problema estrutural que nós temos, né?
que a noção de autoridade, se ela se esvazia, compromete basicamente toda a base do tecido social. Né? A noção de que existem ali pessoas que adquiriram preparo, conhecimento, condições de orientar aqueles que vão chegando, né? A noção ali de que existe toda uma geração que se preparou, que foi provada pela experiência, né, do tempo, da história, que se qualifica para o quê? Para ser os guias das novas gerações. E ali ela está dizendo, olha, isso vai existir ali uma interrupção, vai existir um ato, porque isso se perdeu, essa noção de que precisa existir essas figuras de autoridade. E aí eu comecei a pensar nos desdobramentos disso. E aí, ao pensar, eu comecei a olhar para o cotidiano e falar assim, olha, agora faz sentido. Faz sentido a relação pai-filho, faz sentido a relação fiel, né, e líder espiritual, faz sentido a relação que acontece dentro da escola, né, os olhos voltaram para a escola, relação professor-aluno. Então, muita coisa ganhou né, sentido para mim a partir da reflexão que a Arendt faz lá na década de 50 já. Sim, isso me causou surpresa. E aí, eu, tendo lido o teu artigo, eu não reli o teu artigo, devia ter tido um tempo, acabei não fazendo isso, queria fazer isso ontem à noite, mas estava cansado depois da aula. Mas aí, isso, para mim, esse artigo foi muito importante, a leitura, porque eu estava refletindo, e continuo refletindo, mas foi um momento que eu estava pensando bastante no problema da posição do professor, né? Porque tu falaste do professor, e foi justamente isso que me chamou a atenção no teu artigo, porque eu digo, mas é isso que está acontecendo. E eu comecei a refletir sobre isso, conversei com a Magra sobre isso, e aí falando com a Magra, falei do teu artigo e tal, disse, Magra, é isso que está acontecendo nas escolas. O professor perdeu a autoridade, não é de hoje, né? E eu atribuo isso a primeiro, eu atribuo isso a um problema da democracia liberal, né? Isso não quer dizer que a gente vá jogar fora aquilo que a gente construiu, mas a perda da noção de autoridade da qual tu falas me parece um sintoma de um problema sério que as democracias liberais precisam resolver. E aí, eu pensei comigo o seguinte, isso acontece por duas razões. Uma é na política e a outra é na economia. Na política acontece o seguinte, quem quer que seja, o governante de plantão, ele precisa do voto dos pais e, eventualmente, até do adolescente. Então, transfere a autoridade do professor para os pais, porque o governante, o legislador, precisam do voto. E, essencialmente, é a mesma coisa que acontece na economia. Nesse sentido, eu até faço uma correlação. Uma parte da ciência política norte-americana pensa o comportamento do indivíduo na política, de nós todos, da mesma maneira que o consumidor e o vendedor se comportam na economia. Porque aí, tu sai da esfera pública, na esfera pública é isso, é o cálculo racional. Eu preciso saber o que pai e mãe estão pensando e a minha ação precisa estar de acordo com o interesse deles, porque eles são os meus possíveis, né, clientes, ou seja lá como o nome que se dá, eleitores, efetivamente. E na economia, por exemplo, na escola privada, na instituição privada, a questão tu tem que manter o cliente, né? Então, e ao manter o cliente, tu dá razão ao cliente, dá razão ao aluno, sempre, assim como na esfera pública também tem que dar razão ao aluno, porque o pai dele vota. E no caso da escola privada, ou qualquer que seja a instituição, é o aluno e o pai, a mãe que pagam. Então, tu acha que a coisa tem sentido para ti? Então, a ideia que você coloca é como se
todas essas relações tivessem sido resumidas a uma relação pragmática orientada pelo consumo, né, por satisfazer a demanda de indivíduos que estão consumindo isso, consumindo a política, consumindo a educação. E aí, pô, o professor que tinha uma autoridade antes, porque a gente tinha uma sociedade mais hierarquizada, num passado não muito distante. Isso se perdeu, né? É claro que eu precisaria ter um pouco mais de conhecimento sobre o que a Hannah Arendt refletiu acerca disso, mas novamente, insistindo aqui, quando eu li o teu artigo, de cara, essa é uma discussão muito atual, a perda da noção de autoridade, que a gente percebe, inclusive, na condição do professor, hoje que eu li, inclusive, há dias atrás, no Jornal Santa Catarina não é o quarto estado mais populoso do Brasil, mas é o quarto estado com maior índice de afastamento do trabalho por problemas de saúde mental. E na educação, então, isso virou praxe, né? E aí é professor cansado, física, mentalmente, sobrecarregado, e que se vê indefeso diante dessas circunstâncias em que pode ser verbalmente agredido por um aluno, até fisicamente, né? Nesse aspecto, Walter, eu acho que, de fato, dá para estabelecer, né, uma relação, uma correlação da democracia, né, com esse processo que já vinha se desenvolvendo, né, a Rádio coloca. Esse processo tem a ver com o início da Idade Moderna, está falando ali do século XVI, século XVII. Uhum. A democracia, de fato, né, o estabelecimento, o amadurecimento da democracia no Ocidente tem uma grande contribuição, porque ela é importada, né, para outras esferas, e aí ocorre que alguns teóricos aí brilhantemente falam da democratização de algumas relações, né? Uhum. Então esse valor aí ele é levado, né, às últimas consequências, e aí você democratiza, né, horizontaliza a relação ali entre pais e filhos, né, onde uma relação entre congêneres, entre iguais. O pai passou a ser amiguinho do Exato. Né? Daí para a educação, né, um pulo, né? Então a educação também absorve, né, o ambiente educacional também absorve essa democratização, no sentido de que isso, né, nós estamos anos construindo essa noção de que o professor não está aqui como detentor, né, do conhecimento, ele está aqui só como alguém para aprender, para mediar e tal. Isso foi colocando o professor na situação do modo de que ele passou a ser visto como um congênero dele, né, como um igual, e aí, obviamente, que isso, né, esse local de refém, né, dentro desse processo de horizontalidade, impede, né, que em algum momento ele seja alguém que vá propor ali, né, um norte, uma orientação, porque esse local já foi ocupado né, pelos alunos e pelos pais. Não, então, Alexandre, eu acho que aí quando eu olho para a educação, que é um problema, sim, é um problema de há muito tempo, a gente já falou várias vezes sobre isso, tem vários aspectos desse problema. Tem o problema dos conteúdos, né? Nós falávamos sobre isso antes de gravar aqui. Eu, pessoalmente, da área de sociologia, tudo da área da antropologia, aí também da psicologia. Está fazendo psicologia também, né? Ótimo. Estou na psicologia agora. E na área da sociologia eu percebo, por exemplo, tem problemas de conteúdo. Eu fiz um estudo, como eu te falei, no pós-doutorado em desenvolvimento regional, fui ver quais são os conceitos mais utilizados e quais são os conceitos ausentes. Aí fiz uma tabela, inclusive, né? Fiz uma classificação, inclusive no sentido propositivo, dizer, olha, se a sociologia resolvesse no ensino médio e daí passando para o ensino superior, tratar de um conjunto de temas aqui relacionados a interesses estratégicos para o desenvolvimento do país, um paizão desse tamanho, a sociologia daria uma contribuição muito mais relevante do que ela dá hoje. No passado, acho que a sociologia, minha área de conhecimento, bom, estamos falando entre cientistas sociais, a sociologia, por exemplo, já foi mais interessante.
foi mais importante, inclusive. Mas ela reduziu a sua característica geral a uma condição muito mais de narrativa hoje, de discurso, do que de ciência. Mas esse é um aspecto da educação que eu considero fundamental. Outro aspecto que eu considero fundamental, que na média, o eleitor brasileiro ainda não colocou a educação como, em primeiro lugar, na pauta, né, das demandas eleitorais, e a gente até pode falar sobre isso depois, vai ser segurança pública, né, em primeiro lugar. Economia. Né, também por problemas de concepção, inclusive, do ser humano. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso. E que está na educação, uma concepção que eu considero, não sei se vai concordar comigo, russoniana, do bom savage. Né? O homem é bom por natureza, a sociedade é que o destrói. E essa visão está tanto no direito, portanto, no judiciário, na feição das leis, como na educação. Então, está aí. Um problema sobre o qual a gente pode emendar. O outro problema, que eu acho que o primeiro problema que deverá ser resolvido, e não será fácil, por causa dessa relação entre o político eleito e o eleitor, que por isso passa por cima da autoridade do professor. Essa autoridade do professor tem que ser restituída. Porque esse é o primeiro problema a ser atacado. Sim. Senão a gente vai perder para os chineses, japoneses e outros longe, não vamos nem comer poeira daqui a um tempo. Né? Menor chance. Então, e o que tu acha dessa... Tu acha que a concepção russoniana do bom savage, ela realmente está no conteúdo da educação no Brasil, e a gente pode falar do direito depois, na sequência? Eu acho que, de fato, é uma base antropológica que se tornou uma visão majoritária, né, em termos de educação, essa concepção do bom savage. E isso, né, traz um grande problema, porque você percebe que é uma visão que não está conectada com os fatos da realidade, né? Uma perspectiva teórica, exatamente, encantadora, romântica, né, e tudo, mas, né, foi ali na perspectiva do Rousseau uma idealização, até mesmo dos povos tradicionais que estavam aqui nos trópicos, aquela noção, né, de um conhecimento muito superficial da comparação do que ele supunha que era o estilo de vida desses indígenas, em comparação com o que ele via na Europa, né? Uma sociedade, na perspectiva dele, corrompida, né, putrificada, e ali ele via, ou ele imaginava que havia indígenas convivendo em perfeita harmonia entre eles e a natureza, né? Algo que qualquer pesquisa etnográfica vai dizer, não, isso não confere com os fatos da realidade. Mas, de fato, isso permanece, né, como uma representação muito forte do ser humano, que informou outras teorias, né, inclusive as próprias teorias revolucionárias, de que o ser humano está sendo refém, né, desse processo civilizatório aí. Não é bem assim, né? Há elementos do processo civilizatório que consegue extrair, né, o que há de pior dentro da antropologia humana, e também há nesse processo algo que consegue extrair o que há também de melhor da antropologia humana, de características humanas. Então nós não estamos, né, nem para esse ser, né, inocente, puro, que o Rousseau coloca, e talvez nem o ser demoníaco, maquiavélico, né? Ou o homem lobo do homem. Exatamente, também, né? Então, é possível se entender, ou se buscar o equilíbrio entre essas perspectivas aí. Né? Claro, isso que tu está falando tem todo sentido, e eu sinto falta disso na educação, porque a nossa educação é muito utópica, idealista, moralista. Eu percebo isso na sociologia, para não dizer na educação como um todo. É uma vontade de melhorar o mundo que me incomoda, porque quando eu aprendi sociologia, aprendi que a sociologia é uma ciência, assim como a ciência política, como outras e tal, claro, falível, porque sendo o objeto o ser humano, complexo e imprevisível, tu não consegue a exatidão como em outras áreas. Mas o esforço dos clássicos das ciências sociais
foram no sentido de manter o rigor, né, do pensamento racional, da observação dos fatos e do cuidado em não imputar juízo de valor, né? Hoje, a sociologia, de maneira geral, ela está permeada por juízo de valor, né, e por um ímpeto moral salvacionista cuja origem, para mim, está em grande medida calcada no pensamento, nessa ideia, nessa concepção antropológica do homem como um bom selvagem, né, que quando entra em sociedade acaba sendo corrompido. E aí, Alexandre, eu vejo isso tanto na educação, e isso me incomoda, porque isso afasta os alunos de todo um exercício de preparo para a vida adulta e o exercício contínuo de um pensar mais científico do que moral. Porque se tu entra no campo da moral, bom, para uns isso aqui é certo e para outros é errado, né? Quem é que está certo no final das contas? Eu me lembro, Alexandre, e para fazer eu estou tentando chegar estou no começo da ponte aqui, estou querendo sair da educação e ir para o campo do direito. Nesse meio do caminho, eu lembro de um episódio, era uma professora universitária, antropóloga, e a amiga dela, envolvidas com o pessoal da agricultura familiar. E estavam viajando, cederam a casa para mim, eu fui trabalhar como professor visitante, elas gentilmente, muito, muito boas pessoas, e muito inteligentes também, né? E me conheceram, eu fui apresentado a elas, deixaram a casa para mim e foram para o Rio de Janeiro lá fazer um pós-doc. E fizeram uma despedida lá e chamaram o pessoal da agricultura familiar. Aí, em algum momento, uma das pessoas da agricultura familiar, um jovem de uns 20 e poucos anos, recém-casado, tal, trabalhador, falou um negócio interessante. Não sei por que a gente caiu nesse assunto. Ele falou que, olha aí, ó, eu acho que nós estamos justamente falando sobre violência, criminalidade e tal. E ele disse, o problema começa quando o filho chega em casa com uma moto e o pai não pergunta de onde vem essa moto. O guri não trabalha? Como é que tem dinheiro para comprar uma moto dessa? De onde é que vem essa moto? E aí, a professora universitária diz, não, esse cara aí foi mais uma vida da sociedade. E a coisa ficou ali. Aí tu vê a professora universitária, doutora, uma pessoa distinta pra caramba, gostei dela muito, agradeço até hoje pelos favores que me fez de me receber na casa dela, mas eu não concordei com a forma como ela pensou e ela partiu desse pressuposto rossoniano. Não, é que esse criminoso, esse bandidinho aí, ladrãozinho de moto, é mais uma vítima da sociedade. A sociedade que é culpada por não tê-lo tratado bem. Claro que isso tem um sentido. A gente sabe que um país cujos adultos não amam suas crianças vão ter que é um pouco diferente. Uma nação que não cuida das suas crianças vai ter que bater nos seus adultos, né? Essa é a frase. Uhum. Mas, por outro lado, também, eu acho que a coisa que mais inconscientemente desumaniza no processo educacional é justamente tu tirar a responsabilidade, o senso de responsabilidade sobre os próprios atos. Então, quando tu transfere a responsabilidade para a sociedade, também, aí no campo do direito, a gente pode entrar e tu percebe que boa parte das nossas instituições jurídicas, as leis, partem desse pressuposto da concepção antropológica russoniana, de que o homem é bom e a sociedade o corrompe, e isso me parece que causa problemas sérios, que nós estamos vivendo aí, problema da violência. Tu falava agora, quando eu cheguei em Santa Catarina era um contexto. Agora, poucos anos depois, já é outro, né? Porque nós estamos crescendo muito e trazendo um modelo, seja do Rio de Janeiro, né, ou seja de onde for. Aqui estou expressando, inclusive, uma espécie de preconceito aqui, porque o Rio de Janeiro foi
hoje é controlado pelas milícias e pelo crime organizado. Né? Como é que pode isso acontecer? E agora não tem mais volta. Agora estão exportando esse modelo para o Brasil todo. Então, a gente está aqui, inclusive, fica aqui, porque a gente acha que aqui ainda é melhor. Mas por quanto tempo, né? Tá, é uma questão de tempo, né? Isso é uma questão de tempo para a gente reproduzir os outros contextos, porque todos os elementos já estão postos, né? Inocência achar que que terá um destino diferente se não for feita outra coisa, se não começar a se pensar uma outra forma de enfrentar esses problemas. Porque aí a questão de sempre atribuir, né, os comportamentos desviantes, os problemas, à questão da nossa herança histórica, nossa herança estrutural. Sempre, né, que você vai se discutir, se coloca o peso nisso, e como você falou, se retira a questão da própria responsabilidade. Isso é desumanizar o indivíduo. E além de ser ainda um pouco desonesto, né? Porque nós estamos falando de seres humanos que fazem cálculo. O ser humano faz cálculo. Cálculo racional. Recompensa e punição, né? Ele está fazendo isso o tempo todo. Né? Se a gente for olhar para a lógica do cotidiano, a gente está fazendo isso o tempo todo. Por que isso não? Será que compensa? Compensa, eu faço. Claro. Não. Não, é custoso. Isso aqui vai me custar isso, aquilo. Eu deixo de fazer. Lembra do caso, desculpa, mas tu acompanhou o caso do juiz que estava com uma mulher nua no colo, dirigindo, embriagado, e mata uma ciclista. Se ele soubesse que seria devidamente punido por isso, ele teria provavelmente tomado mais cuidado, porque nós não estamos falando de um analfabeto. Mesmo um analfabeto faz cálculo, né? Mas um juiz tem mais condições de fazer esse tipo de cálculo. Então ele sabe, ele pagou lá como é que chama isso, né? Vai lá e paga um valor lá e vai para casa. Pagou a fiança. Então, para mim tem dois problemas. Um problema é o da concepção antropológica que está nas leis, assim como está na educação, o bom selvagem. E isso justifica muita coisa, mas também explica muita coisa, porque a gente está nesse problema todo da violência e boa parte da sociedade está dizendo, pô, peraí, o cara que é trabalhador está sendo menos protegido do que um bandido, né, do narcotráfico. E tem sentido essa reclamação, porque a gente vê tanta injustiça acontecendo, muita coisa acontecendo, e a gente não tem visto uma resposta positiva suficiente da lei para atender a demanda que boa parte da sociedade expressa. Porque é algo com o que muita gente não concorda com o que eu vou dizer, mas a gente não precisa apenas entender que, em parte, a sociedade é culpada pelos seus problemas e gera condições para que indivíduos vão para o mau caminho. Mas a sociedade pede hoje, esse é o meu entendimento, posso até estar equivocado, Alexandre, mas a sociedade não pede só aquilo que a lei oferece, mas ela pede punição. Porque, como tu falasse antes, o indivíduo, ele faz um cálculo. Em determinadas situações extremas, esse cálculo fica difícil, né, de fazer. Existem crimes que tu não entende, né, e o cara parece não se importar com a punição que ele vai ter. Agrediu, assassinou a própria esposa. Acontece. Será que o cara pensou direito antes no que ele vai sofrer pela lei? Mas, no geral, a maioria dos crimes, me parece que tem essa característica que tu apontas aí. O cara faz o cálculo, né? Então, eu acho que também no direito, assim como na educação, se a gente quisesse resolver, teria que discutir a partir dos fundamentos da lei, né, e dos princípios da educação. Qual é a concepção de ser humano que é predominante na educação e no direito? Aí tá, como você colocou, né? Tá a raiz do problema, né? Como você vai construir solução, um remédio, pensar em dosimetria, se você não sabe para quem, né? Para que paciente que você vai aplicar isso aí? Quem é que você está tratando? Que tipo de ser humano você está tratando? Então, se a gente não construir, e aí, como você colocou,
isso desemboca na questão do direito, mas é construído via educação. Né? Essa mudança de perspectiva com relação ao ser humano. Quem é o ser humano com quem nós estamos lidando? Né? Que ser humano é esse? Né? Como ele é caracterizado? Isso me parece que é a chave, Alexandre. Exatamente isso que tu falas aqui. Nós temos que saber com que ser humano nós estamos lidando. E nós simplesmente temos uma concepção idealizada desse ser humano. Nós não temos uma concepção devidamente empírica do que é esse ser humano. Claro, todos nós vivemos o dia a dia, estudamos, sabemos, olhamos, vemos isso, aquilo e tal, mas por trás de tudo há uma intenção moralizante por parte de educadores e que está no direito, em outras áreas, para além do fato de que, no caso da lei, não é só a questão da concepção, mas eu tenho uma impressão, Alexandre, que nossas elites errantes têm uma espécie de sentimento de culpa e por isso resolvem afrouxar para os outros também. Né? Não sei se tem sentido para ti.